Ô, Fabrício, vamos lá começar a conversar, porque os assuntos relacionados ao direito do consumidor, eles são muito importantes, ainda mais neste tempo de pandemia. Justiça manda religar luz de pet shop cortada durante a pandemia. Isso foi um precedente que já estava aberto lá atrás ou coube, neste caso, uma análise própria desta situação aqui, Fabrício? Por que a Justiça determinou a religação desta luz do pet shop? Onde é em São Vicente o pet, é isso? Isso. O pet shop é em São Vicente. Falando a respeito do direito do consumidor, efetivamente, esse é um caso que assustou muito a gente quando a gente tomou ciência, né? Um pet shop que estava fechado no período da pandemia por conta, né, daqueles decretos e tal, aquela coisa toda. Na verdade... o que podia ficar aberto era a clínica veterinária. Pet shop não podia. A não ser que fossem os dois funcionando no mesmo... Isso. Entendi. Isso. Então, na verdade, o que acabou acontecendo é que existia aí, efetivamente, um problema relacionado ao relógio de energia. Essa moça que é dona do pet shop, ela percebeu que estava com um problema no relógio de energia e ela ligou para a CPFL pedindo para a CPFL vir a trocar esse relógio, uma vez que o relógio estava com problemas lá, estava ruim, enfim, tinha lá alguns problemas. Nesse sentido, a CPFL veio e trocou o relógio dela e tudo bem, beleza. De repente, a conta de luz dela antes disso, a conta de luz dela teve um pico de energia no mês de janeiro, salvo engano. E esse mês de janeiro, ela gastava, sei lá, 500, 600 reais de luz e de repente a conta veio 4 mil reais. Né? Caramba. Percebeu a situação, foi trocado o relógio, aquela situação toda. E de repente, essa moça estava discutindo no administrativo essa situação, dizendo, olha, essa conta não tá funcionando, tem lá aquelas situações de recurso que você faz lá para a própria CPFL, aquela coisa toda, e se dirigindo sempre ao balcão da CPFL, né, de atendimento, para poder dizer, olha, o que está acontecendo, ligando no 0800, tendo toda essa preocupação, né, e sempre pagando as contas de luz normalmente. Até que, de repente, além desse problema dessa conta de 4 mil, a CPFL chega lá num determinado dia e diz, você tem que pagar mais 7 mil reais de conta de luz, porque nós apuramos que você estava fraudando o relógio, você estava desviando luz, enfim, fazendo algumas alegações absurdas. Tal do gato, né? E ela diz, mas peraí, fui eu que chamei vocês, como é que eu tô fazendo gato? Tenho aqui uma conta de 4 mil, essa situação tá errada, por isso que pedi a troca do relógio e tal, enfim, e virou uma bagunça toda. Durante o período em que obrigatoriamente aquilo estava fechado, ela começou a tentar conversar com as pessoas no sentido dos administrativos, né? Discutindo com a CPFL, fazendo os recursos que tinha, aquela história toda. E de repente, Alex, com o corte, simplesmente, o problema é seu, se vira, né? E aí ela procurou o escritório entrou com uma ação e conseguiu demonstrar, através de documentos da própria CPFL, isso que é importante entender, né? Quando a gente entra lá na nossa conta de luz, no site da internet, existe um relatório do consumo que é feito, né? E isso está na internet mesmo, na página. E quando a gente entrou lá para poder ver, todo o consumo dela demonstrava que durante todo o tempo que ela teve no lugar, o consumo era 1, teve aquele pico de 4 mil reais, trocou-se o relógio e ela continuou consumindo a mesma coisa. Ou seja, tá na cara que aquela situação não era correta. E de mais a mais, o que infelizmente muitas vezes acaba acontecendo, e aí é o problema que os consumidores vivenciam nessa situação, é que a CPFL toma algumas medidas para poder impor a conta de luz a você, dizendo que você tem que pagar essa conta de luz, sob pena de corte, ou corta e diz assim, agora você tem que fazer um acordo lá para poder religar. E as pessoas ficam apavoradas e muitas vezes acabam aceitando essa situação, né? Então, no caso específico dessa questão do pet shop, existia aí um débito de quase 11 mil reais, parcelado em 36 vezes de 200 e pouco. Olha, se você quiser, vem aqui e faz o acordo, tá tudo certo. Pode ficar tranquila, a gente resolve isso para você.
E a pessoa fala, pô, eu vou demorar um tempo para poder ficar discutindo isso na justiça, eu vou pagar esse valor e acabou. Uma vez feito isso, para discutir depois é extremamente complicado. Porque já aceitou o acordo, Já aceitou né? o acordo, reconhece, e é sempre por confissão de dívida, né? Reconhece que deve, aquela situação toda. Aliás, está escrito no contrato, a pessoa nem vê, né? Exatamente. E isso foi discutido muitas vezes, foi discutido na justiça, né? E nós conseguimos demonstrar, através de documentos da própria CPFL, que essa situação era errada. E o mais importante, a lei é clara em dizer que a CPFL não pode utilizar esse instrumento de corte para coagir você a pagar a conta. Isso é contra o Código de Defesa do Consumidor, né? Isso vai contra as disposições do Código Civil. E dentro dessa situação, o juiz foi extremamente sensível em perceber que todas as contas do período que ela estava lá, nesse imóvel, sempre foram pagas devidamente, que todos os valores que estavam lá colocados sempre foram pagos devidamente, tirando esse pico de energia, né, dos R$4.000, e essa conta de mais 7 mil que chegou lá. Isso ajuda, pagar, né, Fabrício? Sim. O histórico do bom pagador, né? Exatamente. Se fosse alguém que toda hora tivesse problema e tal... E o mais importante, demonstrando que o consumo é o mesmo, ou seja... não existe aquela situação específica. Olha, de repente o consumo aumentou consideravelmente. Para aumentar para R$4.000 só se o cara ligasse 15 geladeiras lá dentro, assim. 3 aparelhos de ar-condicionado, desse uma festa todo dia lá. Então, o que ficou quase impossível, né? A situação, o consumo era tão alto que a gente fez um cálculo, né, específico. É como se ela tivesse uma indústria no lugar. Nossa. Como se ela tivesse uma indústria. Uma linha de montagem. Exatamente, uma indústria. E aí, com essa indústria, ela conseguiria gastar isso, pelo consumo de quilowatts. E aí, o juiz foi extremamente sensível, conseguiu observar que realmente a situação que estava sendo realizada pela CPFL acabou aí efetivamente não estando dentro dos padrões corretos, né? A conduta da CPFL não estava dentro dos padrões corretos e acabou concedendo a liminar para que fosse imediatamente religado à luz e que especificamente em relação a esses 2 débitos da CPFL, né, estivesse suspenso qualquer possibilidade de inscrição disso nos cadastros de proteção ao crédito, que estivesse suspensa a possibilidade de realização dessas cobranças abusivas e do próprio corte de energia elétrica, enquanto isso está sendo discutido perante a justiça. Ô Fabrício, sabe que o consumidor, quando ele se vê diante de uma situação como essa, ele fica pensando assim, ele logo pensa na empresa, né? Fala assim, essa empresa e as operadoras de telefonia, de TV a cabo, internet, o pessoal fala muito isso também. Você costuma olhar para esse tipo de situação e olha para a empresa como uma empresa vilã, digamos assim. E é a primeira impressão que todo mundo tem. Porque eu fico imaginando que o presidente da empresa, até isso chegar nele, ele nem sabe, né? Ele sabe que tem um monte de problema e que dentro das esferas da empresa tem lá pessoas para resolverem isso. O que acontece para que uma situação como essa não chegue ao conhecimento de alguém importante dentro da empresa que tenha o bom senso de olhar para aquilo e falar, realmente isso aqui é um absurdo, né? Como você falou, a história de vamos colocar em acordo me parece uma tática um pouco gananciosa, né? Realmente para arrancar dinheiro das pessoas. Mas será que o cara não imagina que ele pode ali ter alguém que vá procurar apoio, vai procurar um advogado? A pessoa pode até, dependendo da situação, meter um processo na empresa pela questão de danos, né? Que é o que está acontecendo agora com esse pet shop. Então, será que os caras pagam para ver? A ignorância, digamos assim, generalizada é tão grande que o cara paga, vamos ver, eu perco um processo, mas eu vou ganhar um monte de outras, em outros acordos. Como é que funciona a estrutura dessas empresas? Quando conversa-se com o advogado da empresa, enfim, no momento que a gente vive da pandemia, não deveria haver até uma outra visão, mas acho que pós-pandemia também deveria existir isso, porque o consumidor, ele fica amarrado, ele só tem essa, ele não fala assim, eu não quero mais o teu serviço de energia, eu vou colocar outro, né? Quer dizer, até ele pode fazer. Hoje a gente já tem fornecimento de energia solar, né? Aliás, eu estava vendo aqui... Gerador também. Gerador, eu estava vendo o Mirassol, por exemplo, o time de futebol, vai botar lá a placa solar no centro de treinamento, vai economizar R$80 mil por ano. Nada impede, por exemplo, que condomínios ou casas
as pessoas façam lá façam um investimento, montem a sua energia solar. Claro, é caro, mas depois o retorno é ótimo. Você gasta a conta de luz do cara, despenca, né? Fica uma mixaria. Mas enfim, não é todo mundo que pode fazer isso. O cara meio que fica refém de um serviço que é único. E aí, como é que ele discute com uma corporação desse tamanho, Fabrício? E por que há este comportamento por parte das empresas? Então, eu costumo, quando me deparo com uma situação como essa e uma pergunta como essa, eu costumo lembrar da questão do agente de trânsito que faz a multa. Então, muitas vezes, você descobre que você recebeu uma multa na sua casa, que você, de repente, não estava usando o cinto de segurança no carro. E você sempre andou com o cinto de segurança, você sempre teve esse cuidado. E aí começa a história. Como que eu vou discutir isso? Né? Porque no direito administrativo, né, o Estado tem, em tese, razão. Né? Já começa ganhando o jogo de 1-0. E você que se vire para depois mostrar... Você que prove. Que a situação não é bem essa. Na questão das concessionárias de serviço público, como no caso das empresas de energia elétrica, funciona mais ou menos da mesma forma. Tá? Então é mais ou menos assim. Eu tenho a presunção de que todos os meus atos são válidos e você que se vire para poder resolver isso com o seu problema. Tanto que os recursos administrativos são feitos em seara administrativa para a própria CPFL. E existe uma estatística, né, dentro de quem trabalha na própria CPFL, conversando, lógico que a gente está falando de conversa de boteco, né, a gente não está falando de situações oficiais, mas pessoas que trabalham já confidenciaram que de cada 100 recursos, né, a gente tem 1% deferido, ou seja, de cada 100, 1, né? E geralmente é uma situação extremamente complicada. Independente dessa situação ser verdadeira ou não, né? Porque isso é conversa de a gente conversa com pessoas que trabalham lá. O que acaba acontecendo efetivamente é que existe todo um regramento, tá? Da ANEEL, resoluções, né, específicas, que devem ser seguidas por essas empresas. Então ela precisa, olha, constatou essa situação, ela tem que fazer isso, se perceber gato de energia tem que fazer um boletim de ocorrência, tem todo um regramento específico para isso. E muitas vezes as empresas acabam não seguindo esses regramentos, ou seja, cortam a energia, apresentam para você uma conta e dizem, vem aqui fazer um acordo que a gente resolve. O consumidor, entre ficar sem a energia, que é essencial para ele, né? E procurar alguém para poder discutir, para poder fazer uma ação, para pagar o advogado, para poder discutir isso e tal. Muitas vezes o critério econômico pesa. Fora a vergonha que a pessoa passa, né? De chegar alguém lá para cortar a energia Exatamente. Na porta da casa, no apartamento. Então o que a pessoa acaba fazendo? Infelizmente, nós consumidores acabamos aceitando uma situação como essa e correndo para fazer um acordo, dizendo que na verdade a situação é essa. Existe a presunção, e a gente sabe que existem vários consumidores que fazem gato e aí estariam errados, mas existe uma parte que nunca fez isso e a CPFL acaba tratando, e não só a CPFL, mas as empresas concessionárias em geral, acabam tratando todos os consumidores no mesmo... colocando todos os ovos na mesma cesta. E aí isso acaba complicando. Então, para quem tá lá em cima, ou quem é uma regra de comando, trata pela proporcionalidade, vamos dizer assim. De cada tantas pessoas que fazem gato, quantos realmente fazem? Tantos. Então deixa pra lá, meu. Quem não tá fazendo, que se vire depois. E trata todo mundo do mesmo jeito. E aí acontecem aberrações como essa. Que não é uma, duas, três, mas assim, várias acontecem. Quantas pessoas não recebem uma conta de luz absurda na sua casa e aí vão discutir, não, se você não pagar eu vou cortar. E vem um anúncio já na conta, né? Caso não seja paga, a próxima conta será cortada e tal. Antigamente tinha aquele folclore, né? Que tinha que se esperar 3 contas para poder cortar. Hoje não, o cara pensou o mês, atrasou, na segunda tá cortada, né? Você vai discutir administrativamente isso, as respostas não chegam efetivamente para você, ou quando chegam no sentido assim, ó, detectamos a situação e infelizmente você não aquela tem jeito e tal, resposta pronta, né? Aquela história toda, tá aqui, a gente fez um laudo, comprovou que o relógio tá arrebentado e que tinha gato. Ué, mas por que eu não pude participar dessa prova? Por que você não me chamou para ver lá quando você tava fazendo? Por que você fez isso escondido em um lugar, uma salinha, sei lá onde, numa empresa terceirizada que é você que paga? Então isso tudo é complicado. E aí,
junta tudo isso também com a truculência de quem vai realizar o corte. Muitas vezes a CPFL tem contratado funcionários terceirizados para isso. Empresas que recebem por essa situação. Então, o trabalho do cara é esse. É esse. Então o cara vai chegar lá e não quer nem ouvir. Ele vai chegar lá, vai meter o corte e que se vire. O seu problema é seu. Eu tenho que cortar energia elétrica. A gente já teve casos, Alex, de pessoas que tinham um home care em casa. Um home care, pessoas necessitando de aparelhos para respiração e tal. Aliás, aconteceu toda. Isso, eu não sei em que cidade foi, a mulher que brigou com o cara que ia cortar a luz, ela falou, ó, tô desempregada, eu tenho um idoso, eu não me lembro bem, mas foi agora há pouco tempo, não sei se chegou a ver. A mulher impediu que o cara cortasse a luz, ela brigou com o cara, nós estamos na pandemia, eu tô desempregada, e não deixou o cara cortar a luz. Agora, imagina que isso é a questão da sensibilidade das pessoas. Agora, imagina quando você faz isso quando a conta tá paga. E aparece uma conta como essa de... A sua conta de luz, todo mês vem X reais. De repente aparece 10X a sua conta. E você vai lá e fala, não, mas ó, minha conta é... Ó, não quero saber, eu tenho que vir aqui, eu tenho que cortar porque a CPFL mandou. Né? Eu acho que a gente está usando o exemplo com a CPFL, mas não é nominar a empresa. Existem várias outras concessionárias, como você mesmo colocou, questões de telefone, questões de TV a cabo, questões concessionárias de serviço público no geral. A gente sabe que existe aí uma possibilidade muito grande de trabalhos corretos, de investimentos da empresa nesse sentido, só que infelizmente a imagem negativa fala mais alto, né, em situações desse tipo. E isso é uma constante. É só a gente observar nas reclamações efetivas, né, de empresas, instituições financeiras, concessionárias de energia elétrica, concessionárias de telefonia, coisas nessa situação. Infelizmente, eu acho que as pessoas que dirigem essa empresa ou que atingem o nível de decisão para poder efetivamente mudar isso, trabalham com as estatísticas que chegam nas mãos delas, né? E as estatísticas demonstram que muitas pessoas acabam fazendo esse gato, então acabam tratando todos, né, dessa maneira, colocando todos os ovos na mesma cesta e causando injustiças como essa. Como são poucas as pessoas que infelizmente vão buscar os seus direitos, né? Seja por questões econômicas, seja por questões de tempo, seja pela questão da vergonha, seja pelo problema da pandemia, de estar desempregado, de achar que é mais fácil fazer um acordo, reconhecer a dívida e pagar um valorzinho pequeno, mas ter a luz religada, e aí depois percebe que entrou numa bola de neve e que é muito mais complicado depois sair dela, acaba sendo lucrativo fazer um negócio como esse. A única coisa que eu até entendo, Fabrício, mas eu realmente me causa alguma indignação o fato de uma empresa deste tamanho não ter um setor que faça uma apuração um pouco mais fina, um pouco mais atenta para casos que há uma discrepância como essa que você citou, ou seja, esse número, ligação tal, paga direitinho todo mês, tem um consumo médio, de repente, como você falou, é um exemplo absurdo o cara passar a gastar o equivalente a uma empresa, a uma fábrica, né? E aí você fala, opa, peraí, não é possível, o que está acontecendo, né? Isso chama a atenção num primeiro momento. E o que chama a atenção é o fato de que não tem ninguém na empresa que tenha sensibilidade, que tenha percebido isso, que foge muito da realidade, que foge muito da normalidade, né? E aí deixar a coisa correr. E aí, claro, eu não sei quanto é que os donos desse pet shop vão conseguir arrecadar nesta ação, mas certamente para uma empresa desse tamanho, como diria o outro, é dinheiro de pinga. Sim. Né? Ele vai pagar porque lá na frente, como você disse, tem gente que não vai reclamar. O risco do negócio vale. Então, aí é que tá. Mas onde eu quero chegar? Não deveria ser assim. Deveria haver, e é a ANEEL que é responsável por verificar esse tipo de situação, um órgão regulador, que tinha que ser muito mais rígido, que tinha que cobrar muito mais dessas empresas que ganham muito dinheiro, né? Não é pouco que esses caras ganham. Tem uma concessão, nós temos duas aqui na Baixada Santista, a CPFL e a Electro. Você acha que faz quanto? Claro que a gente sabe que tem investimento, que tem toda a parte de tecnologia. Não é assim, não é só o dinheiro que entra da conta. Claro, tem pessoal, a gente entende isso, que tem os maus consumidores, os que realmente roubam energia, enfim, uma série de questões. Mas são empresas que faturam, sei lá, milhões, bilhões, não sei se chega em bilhão, mas faturam muito dinheiro. E alguém nessa agência reguladora
e isso que a gente sempre cobra dos governos, é que protejam as pessoas, né? Protejam o bom pagador, protejam aquele que está numa situação difícil.